Então vamos lá, pessoal, qual é o primeiro hábito inconsciente que põe a sua carreira em risco na empresa, né? Que a gente percebe ao longo de vários anos que infelizmente alguns colegas que tiveram esses hábitos acabaram deixando a empresa, principalmente em momentos de reestruturação, né? Às vezes, em função da gravidade desse hábito, pode ser que seja feito até antes mesmo da reestruturação. Então você tem que ficar muito atento com esses hábitos. Vamos lá, falar um pouco do primeiro hábito. O primeiro hábito inconsciente, pessoal, é você envolver-se, né, em questões antiéticas, né? A gente está falando basicamente aqui de um termo em inglês que se chama compliance, tá? Então, quando você de forma inconsciente começa a se envolver em questões, em temas antiéticos, e eu vou te dar exemplo claro em relação a isso, você fica realmente muito exposto aí a deixar a empresa, né? Ser convidado a deixar a empresa, né? E quais são alguns exemplos dessas questões antiéticas inconscientes? Pessoal, fique atento, inclusive, em pequenas alterações em dados que você fornece no seu dia a dia para a empresa. Por mais que as metas sejam bastante agressivas, sejam bastante desafiadores, seja muito íntegro em relação ao fornecimento de dados, né? Muitas vezes, diante daquela pressão enorme, e todos nós dependemos do nosso emprego, de manter a nossa família de pé, né? E muitas vezes, pela pressão, a gente acaba cometendo pequenos deslizes, né? Principalmente quando os dados são de scrap, né? Então, assim, fique muito atento para que você, de forma alguma, não tenha esses erros, esses desvios. Tente ter uma geração de dados e que você vai passar para frente com a maior acurácia possível, né? Principalmente quando se trata de dados de produção, dados de scrap, dados de algum controle de custo, porque são dados que vão diretamente na contabilidade da empresa e vai fazer com que você e com a alta direção entenda a real lucratividade daquela empresa. Um segundo exemplo dentro desse primeiro hábito, pessoal, é assédio moral inconsciente, né? O que é assédio moral inconsciente? Primeiramente, assédio moral tem que ser alguma ação que baixe a autoestima de alguém, né? Que afete o psicológico daquela pessoa, o estado emocional daquela pessoa. E para que seja assédio, ele tem que ser caracterizado por algo que seja consistente, algo que seja feito praticamente com uma boa frequência, né? Acontece todos os dias, ou todas as semanas, ou cada 2 dias, aquela pessoa ela tem uma carga emocional lançada pelo seu supervisor imediato, pelo seu superior imediato, que é inconsciente, né? Às vezes ele nem percebe que está fazendo aquilo e acaba sendo caracterizado como assédio moral, né? Eu não vou nem falar de assédio sexual, que é uma coisa, assédio sexual, que é um problema bem mais grave do que isso, e com certeza você sabe detalhes, mas nem sempre as pessoas entendem o que é assédio moral, né? Algo que afete o psicológico daquela pessoa de forma consistente, né? Então fique muito atento em relação a isso. Muita atenção, pessoal, com discussões por e-mail, né? E que permanece aberto com várias pessoas sendo copiadas, né? Com certeza você já viu aquela discussão de às vezes 2 membros de uma equipe que estão copiados no e-mail, geralmente de departamentos diferentes, ficam lá 2 pessoas se degladiando e todo mundo sendo copiado e vendo esse comportamento, né? Esse tipo de situação que realmente é muito desagradável, né? E faz com que você fique exposto. Não gostou basicamente do que um colega colocou? Chama ele de lado, converse pessoalmente, tente entender o que aconteceu, mas jamais ter discussões abertas em e-mail que acaba fazendo com que as pessoas fiquem na arquibancada, as pessoas copiadas, vendo aquela discussão. O quarto exemplo aqui do primeiro hábito é quando a gente acaba tendo uma alteração de voz em discussão com colegas. Tudo isso, pessoal,
é quando acontece de forma crônica e não aguda, né? Aguda é quando acontece de vez em quando, né? E crônica acontece com uma certa frequência. Todos nós, em algum momento, talvez já discutimos de uma forma um pouco mais acalorada com os nossos colegas, né? Mesmo que seja algo de forma profissional, e tem que ser realmente. Mas procurar evitar e perceber se isso não está se tornando algo habitual, algo crônico, e não agudo como deveria ser. Então fique atento em relação a esse ponto também, né? E um outro exemplo envolvendo o primeiro hábito é envolver-se em opiniões pessoais para criticar colegas. Pessoal, existem alguns princípios básicos da liderança, né? Um deles, para mim, é o mais forte, é sempre se concentrar na situação, problema ou comportamento, não na pessoa. Eu vou repetir, o primeiro princípio da liderança, princípio básico da liderança, é foco na situação, problema ou comportamento, não na pessoa. Então, muito cuidado em criticar as pessoas. Se você quiser fazer uma crítica pessoal, né, que é o mais importante, faça em relação ao problema, comportamento, né, ou situação daquela pessoa, não em relação a ela, mas o comportamento na qual ela está tendo que leva a um conflito. Muito atento em relação a esse princípio básico, pessoal. E por último, para exemplificar esse primeiro hábito, é quando realmente aquele líder de produção, aquele supervisor, aquele coordenador, ele tem um discurso que está desalinhado com aquela prática, né? Eu gosto muito de um ditado que diz o que você faz fala tão alto que o que você me diz eu não consigo escutar. Então as suas ações é que falam alto. As pessoas não veem a sua intenção, né? Elas veem a sua ação. Então tome muito cuidado com o que você fala em relação ao que você pratica. Essas coisas devem estar alinhadas, que significa o quê? Integridade. Então tá aqui, pessoal, o primeiro hábito que põe a sua carreira em risco, que você tem que tomar muito cuidado em relação aí a questões antiéticas.